sua Bíblia no livro de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 12. Capítulo 12, versículo do 13 até o versículo 25. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Mas porque com isto você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi. E a criança adoeceu gravemente. Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava e entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Então os anciãos do seu palácio se aproximaram dele para o levantar do chão. Porém ele não quis e não comeu com eles. No sétimo dia, a criança morreu. E os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo de que a criança estava morta, porque diziam: quando a criança ainda estava viva, falávamos com ele, mas ele não dava ouvidos à nossa voz. Como então vamos dizer a ele que a criança morreu? Poderá fazer alguma coisa louca. Mas Davi notou que os seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: a criança morreu? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois voltou para o palácio e pediu comida. Puseram-na diante dele e ele comeu. Os seus servos lhe disseram: que é isto que o Senhor fez? Pela criança viva o Senhor jejuou e chorou, mas depois que ela morreu, se levantou e se pôs a comer. Davi respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei, porque dizia: talvez o Senhor se compadeça de mim e a criança continuará viva. Mas agora que ela morreu, por que jejuar? Poderei eu trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Verso 24. Então Davi consolou Batseba, sua mulher, teve relações com ela, e ela teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, por causa do Senhor. Um dia conheci alguém que disse assim: se eu tivesse um filho, jamais eu colocaria o nome desse menino de Davi. Jamais. Eu não sei como é que um pai tem coragem de colocar o nome do seu filho Davi. Certamente não sabem quem foi Davi. Na verdade, o que nos parece é que essa pessoa que diz nunca colocaria o nome do seu filho Davi, na verdade, nos parece que ela é quem não conhece nada acerca da história de Davi. Nós vamos discorrer um pouquinho aqui, nesses minutos, em cima da história desse homem, certo? Mas, assim como todos os homens da Bíblia, presta atenção, assim como todos os homens e todas as mulheres da Bíblia, a história, está ali, mas a história está ali para revelar grandeza de Deus,
para revelar graça de Deus, bondade de Deus, misericórdia de Deus, juízo de Deus. Tudo tem o foco em Deus. Eu quero já de antemão deixar isso bem claro para os senhores e para as senhoras, porque de repente nós começamos a abordar uma mensagem bíblica e usamos um personagem e a gente fica muito de olho no personagem. O foco na Bíblia nunca esteve em homens. O foco na Bíblia sempre esteve em Deus. E na vida de Davi não é diferente. O foco em tudo que ele viveu, o foco sempre esteve em Deus. E talvez alguns de vocês aqui conheçam um pouquinho acerca da história, ou conheçam muito bem acerca da história desse homem, ou talvez não conheçam muita coisa. Mas independente da sua situação, permitam-me compartilhar com vocês como esse jovem surge na história. Surge na história como um guerreiro, né? Levantado pelo Senhor, um homem cheio de fibra, cheio de bravura, que vê o seu povo, o povo de Israel, sendo afrontado por Golias, e todo mundo com medo do gigante Golias, em determinado momento na guerra, e ele se levanta e diz: quem é esse cara, Golias? Ele não é nada diante do Deus de Israel, e se vocês estão com medo dele, eu vou para cima desse cara, e no poder de Deus vou derrubar esse cara. E derrubou Golias, a história da pedrinha, com uma pedrinha só, derrubou Golias. Esse menino foi vocacionado por Deus para ser o rei Israel. Foi Deus que escolheu ele, Deus. Israel tinha um rei chamado Saul, e Deus disse: esse rei Saul não está com nada, já não me agrada de Saul, estou levantando um novo rei em Israel, e esse rei chama-se Davi. Menino que foi ungido por Samuel para ser rei no lugar de Saul. Pois bem, assim como o Senhor prometera, se cumpriu. Em determinado momento, Saul, que tanto perseguia Davi, veio a morrer. Davi assumiu o reinado de Israel, e Davi, como guerreiro, foi grandemente usado por Deus para derrotar inimigos e engrandecer o nome do Senhor. Caminhava tudo bem, até que um dia, diz a Bíblia, aqui mesmo no livro de 2 Samuel, nos diz, no capítulo 11, que era um tempo de guerra, e Davi disse para o seu exército: vão para a guerra que eu vou ficar por aqui. Feito isso, ele começou a definhar, e aqui eu já tenho uma mensagem tremenda para o nosso coração. De fato, quem é do Senhor, quem ama o Senhor e quer ter sempre uma vida de vitória na presença de Deus, nunca pode fugir da guerra, nunca pode abandonar a guerra. Todos nós que amamos o Senhor, sabemos que temos uma guerra espiritual, temos batalhas que todos os dias temos que travar, e nós não podemos fugir da guerra. Nós precisamos estar nos pés do Senhor, guerreando, usando as armas espirituais, vida de oração, usando a Bíblia, congregar, jejuar, tudo isso a gente não pode abandonar. Em determinado momento, Davi deu uma certa relaxada, e na relaxada vai acontecer um episódio realmente, um episódio lamentável na vida dele, o episódio do adultério com Betsaiba, mulher muito bonita. O esposo dela, Urias, tinha ido para a guerra. Davi viu aquela mulher tomando banho, disse: que mulherzinha, traz ela aqui. E ele teve relação com ela, depois mandou ela para casa, pensou que estava tudo bem, mas de repente, quando nós pecamos, quando nós erramos, não fica tudo bem. Não fica tudo bem. A Bíblia diz que aquela mulher engravidou. Davi começou a ficar com a orelha em pé, mandou chamar Urias para se deitar com ela e dizer que o menino era de Urias. Urias disse: deitar com minha mulher, tempo de guerra, vou nada, eu vou para a guerra, eu quero voltar para a guerra, meu rei, eu quero voltar, não vou para casa de jeito nenhum. E Davi, desesperado, mandou Urias voltar para a guerra, e com a cartinha que era a sentença de morte dele, disse para o comandante do exército: na guerra aí, bota Urias logo de frente, para esse cara morrer. Davi começou a se perder. Muitos de nós conhecemos o Senhor, começamos a caminhar bem na vida, e de repente, algumas coisas começam a nos acontecer, e a gente se perde, e a gente se embaraça, e a gente perde o foco que Deus tinha
preparado para nós. O pecado nos faz perder o foco. Davi perdeu o foco. Davi pecou. Aí a Bíblia diz, né, que Deus usa o profeta Natã para exortar Davi e dizer para Davi: olha, você pisou na bola. Usa aquela história, a historinha do cordeiro, né? Aqui no capítulo 12, a história do cordeiro, que o cara recebeu um viajante em casa e ele tinha animais, mas não quis matar nenhum dos seus, foi pegar um único cordeirinho, né, de um pobrezinho miserável e mandou matar para dar de comer ao viajante. Davi ficou indignado. Natã, profeta de Deus, homem ousado, disse: esse cara mandou matar o cordeirinho, esse cara é você. Esse cara é você, Davi. Você pisou na bola feio. E aí é onde a gente entra nesse texto que nós acabamos de ler. Natã acabara de exortar Davi, cara a cara, como bom profeta de Deus, como um homem ousado, cheio de intrepidez, cara a cara, ele diz: você é esse cara que pecou. Pois bem, uma vez exortado, como todos nós precisamos ser exortados, domingo passado eu falei aqui, o negro só muda se ele for confrontado. Sem confrontação, sem exortação, a gente não muda. A gente faz as besteiras, a gente continua nas besteiras. E pior, fica sempre apontando a besteira dos outros e dizendo: pecador miserável é Davi, pecador foi fulano de tal, eu estou bem. Nós ficamos apontando os outros. Na verdade, muitas das vezes somos nós que estamos precisando da exortação, da confrontação. Nós estamos precisando mudar. Davi ouviu a exortação. Davi ouviu a palavra de confrontação. E diz a Bíblia Sagrada que esse homem que foi confrontado diante do Senhor, ele confessa seu pecado. Ele diz: realmente, eu pisei na bola feio. Eu pequei contra o Senhor. E eu quero aproveitar esse momento que Davi diz ter pecado contra o Senhor, para observar duas coisas. E como lhes disse, ter o foco em Deus. Meu foco não é Davi, meu foco é Deus. Meu foco é a mensagem de Deus para nós. Deus está só usando a vida de Davi para revelar, em especial aqui, duas coisas. O seu imenso amor, que é muito claro na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nos revela um Deus de amor, um Deus de graça. Mas de Gênesis a Apocalipse, nos revela um Deus de juízo. Um Deus que com a sua graça perdoa o nosso pecado, sim senhor, perdoa o nosso pecado, sim senhora, mas um Deus de justiça, que nos permite viver as consequências dos erros, e que diante das consequências dos erros, se efetivamente nós nos arrependemos do nosso pecado, nas consequências, Deus, vai tratar o nosso coração. Em Davi, o amor de Deus, a graça de Deus é revelada, isso é inquestionável. Ele é Deus de amor e Deus de graça. Mas na vida de Davi, o juízo de Deus também é manifestado. E Deus vai chamar a atenção de Davi e a atenção de todos nós nesta noite, para diante de consequências que nós sofremos por conta de erros passados, estarmos aprendendo algumas lições fundamentais para o resto da nossa vida. Algumas lições que Davi precisava carregar para o resto da vida dele. Lições que você precisa carregar para o resto da sua vida. Consequências. Eu sei que muitos de vocês se arrependeram dos seus pecados. Deus perdoou. Deus já recebeu em seus braços. Mas até hoje, algumas consequências, nós estamos tendo que lidar com elas. E nós estamos constantemente pedindo graça do Senhor para poder lidar com essas consequências e continuar avançando na nossa vida cristã.
Eu quero pensar com vocês aqui algumas lições que Deus nos traz mediante as consequências de pecados nossos do passado. Consequências que estamos colhendo até hoje. Consequências que Davi iria colher. Deus vai dizer para ele: você vai arcar com essas consequências. Agora preste atenção, Davi, no que eu vou lhe ensinar. Preste atenção você também. Pelo menos aqui, 6 verdades nós aprendemos nas consequências do pecado de Davi. Primeira verdade, versículo 13. O Senhor vai dizer, no verso 13, permaneça com sua Bíblia aberta. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado. Primeira lição para a nossa vida. A primeira lição: diante dos nossos erros e diante de algumas consequências que já estamos tendo que lidar com elas, apresente diante de Deus um coração arrependido. Apresente diante de Deus um coração que sente a dor pelo erro que você cometera, pelo pecado que você cometera. Apresente diante de Deus a necessidade que você tem gritando na sua alma de ter o perdão dele. Diz a Bíblia que Davi fala: eu pequei contra o Senhor. Eu sei que cometi grande falta diante do Senhor. E Natã diz para Davi: e o Senhor perdoou o seu pecado. E Natã, no Antigo Testamento, diz aquilo que nós vamos ver de maneira impactante no Novo Testamento. 1 João capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Confessamos o nosso pecado, apresentamos um coração arrependido. Em Deus há perdão, porque em Deus há graça. E a graça dele nos envolve. E a misericórdia dele alcança um coração arrependido. E diz a Bíblia no Salmo 51 que Davi, ele rasga o coração diante de Deus. O Salmo 51 é um rasgar da alma de Davi, sabendo contra quem ele pecou, contra quem ele falhou. O Salmo 38, a mesma realidade. Eu sei contra quem pequei. Por isso, Natã, eu estou arrependido. Natã disse: o Senhor perdoou o seu. Quantos creem que o Senhor perdoou o seu pecado? Diga amém. Eu creio no perdão de Deus. Eu creio no perdão de Deus. Eu creio na graça de Deus, que já no Antigo Testamento era evidente. Às vezes nós encontramos algumas pessoas e dizem assim, né? No Antigo Testamento, a gente só vê a lei de Deus. Eu vejo a lei e vejo a graça. A graça e a lei estão no Antigo e no Novo Testamento sempre. Deus, na sua graça, diz assim: está perdoado, Davi. O teu pecado está perdoado. Pois bem, primeira lição: é fundamental que nós apresentemos um coração realmente arrependido. Sintamos a dor do nosso pecado. Saibamos contra quem nós pecamos. Um Deus santo, um Deus puro, um Deus imaculado. Davi andava com Deus e era contra esse Deus que ele tinha pecado. Ele diz: eu estou arrependido. Muito bem, o Senhor disse: teu pecado está perdoado. Mas aí vem a segunda lição que nós aprendemos diante das consequências dos nossos pecados. A segunda lição, o verso 14, nos diz assim: mas porque com isto você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu ok, presta atenção. Diante das consequências que Davi iria arcar, Deus diz, através de Natã: você vai arcar com essas consequências. O filho que você teve com Batseba,
esse filho vai morrer. Esse filho vai morrer, porque você, Davi, deu motivo para que os inimigos blasfemassem do Senhor. Você deu motivo para que os inimigos blasfemassem do Deus Santo. Você que conhecia o Deus Santo, que andava com o Deus Santo, você deu motivo. E aqui vem a segunda lição para nós. Davi precisava de maneira muito impactante entender que o Deus com quem ele andava era um Deus zeloso com o seu nome. Era um Deus que tinha zelo com o seu nome, zelo da sua santidade. E o que Davi faz não afetava somente a ele. O que Davi faz afetava também o Deus com quem ele andava, afetava também o Deus que o colocara na posição de rei. Deus diz assim, por causa do seu erro, eu também me sinto afetado. Os inimigos blasfemam. Você precisa aprender, Davi, com essas consequências que você vai arcar com elas, que eu sou Deus zeloso. Você precisa entender, assim como Moisés e Arão no Antigo Testamento, lá atrás, eu sou zeloso. Diz a Bíblia que Moisés e Arão um dia ouviram do Senhor: fala a rocha, para que a rocha dê água, e esse povo que anda com vocês possa beber dessa água. Moisés e Arão, indignado, Moisés pega o cajado, mete o cajado na rocha, a rocha até dá água. Mas o Senhor diz assim: porque você não santificou o meu nome diante dos homens, você não vai entrar numa terra prometida que eu tenho preparado para esse povo. Você não vai entrar na Canaã. Você precisa, Moisés, entender o quanto eu sou zeloso. Esse povo que caminha comigo precisa dessa grande lição. As consequências, elas permanecem na nossa vida mesmo depois de crente. Presta atenção, o Senhor perdoou o seu pecado, mas algumas consequências a gente vai arcando com elas aqui nessa terra, porque em meio a elas Deus está despertando ainda mais a gente. Não brinque não, não brinque não. Saiba quem eu sou. Saiba que eu sou o Deus zeloso. E toda vez que você quiser brincar, você vai se lembrar da consequência que ficou sobre sua vida ainda. Deus de zelo. Nós estamos, sobretudo, nesses últimos tempos, vendo tantas pessoas, tantos que se dizem cristãos, tantos que dizem professar a fé no Senhor Jesus Cristo, mas que não entenderam o zelo que Deus tem. O quanto Ele tem se revelado para nós e tem dito: não brinque comigo não. Não brinque, não brinque. Deus precisava deixar isso claro para Davi: o seu filho não vai viver, porque você não santificou o meu nome diante dos povos, porque você deu motivo para que blasfemassem de mim. Segunda lição. Terceira lição, verso 15, o Senhor vai dizer: e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi, e a criança adoeceu gravemente. Terceira lição, o Senhor feriu a criança. Diga assim comigo: o Senhor feriu a criança. Isso assusta você? Assusta você? Ouvir a Bíblia dizer que o Senhor feriu a criança. Não foi o Satanás, não foi os demônios. Diz a Bíblia aqui que o Senhor feriu a criança. Uau, como é que é, pastor? Deus ferindo a criança? Deus trouxe aquela doença para a criança? O Senhor feriu a criança. É o que diz claramente na Bíblia. Eu não sei se você tem dificuldade de entender isso. Eu não tenho dificuldade alguma de entender isso. O Senhor feriu a criança, essa criança aqui, a doença chegou lá na praga do Egito, os primogênitos do Egito que foram mortos, o Senhor disse: o meu anjo vai passar por aí, tá? Dizimando todos os primogênitos em toda casa que não tiver a marca do sangue, vai dizimar todos os primogênitos, todos os meninos aí. O meu anjo
Eu vou fazer isso aí. Eu não sei se tu tem dificuldade. Eu não tenho nenhuma. Pastor, Deus mata o povo. Oxê. Ele não pode não, é? Ele não pode não? Eu quero chamar a sua atenção, até para que nós tenhamos ainda mais zelo e mais temor diante do Senhor. Eu quero chamar a sua atenção para essa verdade de um Deus que é soberano e Ele faz o que Ele quer. Ele está dizendo para Davi: Davi, eu sou soberano e eu estou ferindo o menino e o menino vai morrer. Sou eu mesmo que estou fazendo isso. Você entende? E as pessoas, sobretudo nessa nossa nação, no Ocidente aqui, que é um povo muito sentimental, que tem uma ideia de amor, presta atenção, gente, mas completamente deturpada. Uma ideia de amor de um pai que não pode chegar e mexer com o filho, de um pai que não pode chegar e exortar o filho. Uma ideia de amor, presta atenção. Por que a gente tem dificuldade de olhar para o Antigo Testamento e ver o que diz aí e aceitar o que diz aí? O Senhor Deus feriu o menino. Por que a gente tem dificuldade? Porque a gente vive nessa sociedade onde um menino sai de casa cheio de cachaça, perturbado, bate o carro, mata um monte de gente. Daqui a pouco, o pai, em nome de amor, em nome do amor, vai lá, paga uma fiança, traz o menino para casa. Oh, meu bichinho. É essa sociedade que a gente vive. Em nome do amor. De pais que passam a mão na cabeça dos seus meninos e as pessoas querem transferir isso para Deus. Deus não é assim. Deus não é assim. Davi, você errou, você pecou, eu estou perdoando seu pecado, mas algumas consequências vão ficar. E esse menino aí, eu sou soberano, eu vou dar a vida dele e eu vou tirar, pronto. Você tem dificuldade de entender isso? Eu não tenho. Foi ele que deu? Ele tira a hora que ele quiser. Ele faz do jeito que ele quiser. Ele é soberano. Pior do que estarmos questionando como é que Deus faz isso, tira a vida do menino. Pior do que isso, é você e eu, meros vasos mortais, miseráveis, pecadores, estarmos dizendo para Deus como é que Ele tem que fazer as coisas. Já parou para pensar? Uma blasfêmia minha e sua é você querer dizer como Deus deve fazer, o dia que Deus deve levar, o dia que Deus deve dar. Querido, acorda! Romanos capítulo 9, Paulo vai dizer assim: quem é o vaso para dizer o olheiro o jeito que ele tem que fazer? Acorda, Zé, fica na tua. Que Deus faz as coisas do jeito que Ele quer. Ele é soberano. Ele é soberano. E aí, Davi, eu estou trazendo aí a doença da vida do menino. Tá? E o menino vai morrer. Eu estou fazendo isso. Você precisa aprender que eu sou soberano. Algumas consequências ficam na nossa vida. Para que essa lição esteja ainda mais firmada em nosso coração. A lição de um Deus soberano. Primeira lição, arrependimento. Segunda lição, saiba que Deus é zeloso. Terceira lição, saiba que Deus é soberano. Quarta lição, diante das consequências. É fato que chega um tempo que nós precisamos nos levantar. Verso 20. Olha comigo o verso 20. Diz assim: então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou o Senhor. Olha aqui para mim. Nós arcamos com algumas consequências e elas são bem desafiadoras para lidarmos. E a gente às vezes fica prostrado, e a gente fica meio que sem entender como ficara Davi. Diz a Bíblia que, por mais que Deus tivesse falado para ele, o menino não vai viver. Diz a Bíblia que Davi, ele chorou, ele jejuou, ele orou, ele bateu, ele foi, e ele chegava em casa, e se jogava no chão, e os anciãos às vezes iam lá, e ele dizia: eu não quero conversa com ninguém, eu estou implorando pelo menino, porque o menino ainda estava doente, e ele dizia assim: quem sabe, implorando, Deus mude de ideia.
E ele foi, de repente Deus não mudou de ideia. Deus disse, eu não falei para você que você vai arcar com a consequência? Seu pecado está perdoado, cara, mas a consequência ficou. O menino não vai viver. De fato, o menino não viveu. Depois de 7 dias da enfermidade, o menino veio a morrer. Na verdade, o menino voltou para o céu, né? Na verdade. E aí, quando acontecem algumas coisas e que morrem algumas crianças, né? Algumas catástrofes, enquanto alguns ficam perturbados, dizendo, cadê? Tá vendo? Deus permitiu na vida dos inocentezinhos. Eu digo, é graças a Deus que papai do céu já levou de volta para o céu. Porque do jeito que está a desgraça aqui no mundo, graças a Deus. Então algumas coisas são livramento de Deus. Deus está cuidando até do menino. E a gente está dizendo que Deus é ruim. Graças a Deus que o Senhor levou. E o Senhor levou o menino. E para Davi fica a lição. A lição de que agora você precisa se levantar. E diz a Bíblia que depois de todo aquele choro, depois de todo aquele jejum, depois de se jogar no chão, o menino morreu, pronto, morreu. Deus levou. Vamos levantar. Ele se levanta, troca de roupa, se unge. E ele vai entrar na casa do Senhor e vai adorar o Senhor. E vai seguir a vida dele. Nas consequências, ele diz, eu vou arcar com essas consequências, mas eu vou arcar com essas consequências agora de pé. Deus já me perdoou, vou seguir minha vida. Vou seguir minha vida andando em direção à vontade de Deus, andando em direção ao querer do Senhor. Vou seguir minha vida. Presta atenção. Algumas pessoas estão arcando com algumas consequências na sua vida. Até desanimaram, foram lá para baixo, se entristeceram. Mas Deus nessa noite está dizendo para você, está na hora de você se levantar. Vamos se levantar, meu amigo. Vamos se levantar. Para de ficar choramingando, porque fui eu mesmo que trouxe isso para a sua vida. Fui eu mesmo para ensinar você, entendeu? Que você precisa melhorar. Essas consequências aí estão aí por minha causa. Então se levante. E Davi levantou. E nós precisamos nos levantar. E diz a Bíblia que ele levanta para entrar na casa do Senhor e adorar o Senhor. Ele levanta para jogar o coração dele diante do Deus que o amara, do Deus que o vocacionara para o reinado, do Deus que sempre cuidou da vida dele. Ele diz, eu não tenho o que reclamar de Deus, eu não tenho o que blasfemar, eu não tenho o que ficar choramingando, eu vou me levantar e vou adorar o Senhor. Ele é o meu amado, Ele é o meu querido. Eu sei que não está fácil para mim, mas eu vou bendizer o nome dEle. Eu vou render a Ele o louvor, a adoração devida. E Ele se rende em adoração ao Senhor. Ficar choramingando, ficar lamentando algumas consequências, não vai te fazer prosperar, não vai te fazer ter avanço na vida. Está na hora da gente se levantar, aceitar, realmente. É assim mesmo, é comigo mesmo. Deus está tratando comigo e eu vou continuar adorando o Senhor. Entrou, adorou o Senhor e agora presta atenção. Um coração arrependido, um coração cheio de graça, abraçado pela graça do Senhor, um coração transformado pelo Senhor, alguém que está agora aprendendo com o Senhor para não cometer mais os erros, alguém que está assumindo as consequências. Deixa aqui, é comigo mesmo. O cara vai se levantar para viver um novo tempo, para viver uma nova história. E aqui vem o 6º ponto para a nossa vida. Viver uma nova história. Vê comigo o versículo 24. Vê comigo. Então Davi consolou Batseba, sua mulher. Teve relações com ela. E ela teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã. E este lhe chamou Gededias, por causa do Senhor. Ó, o cara que levantou, o cara que entrou no templo, foi adorar o Senhor, foi seguir sua vida,
está conseguindo ver a benevolência do Senhor sobre a vida dele. E diz a Bíblia que Deus agora lhe dá a graça de ter um novo filho, de ter um menino chamado Salomão. Salomão que na genealogia vai dar em Jesus, vai dar no Messias, vai dar no Salvador. A descendência de Davi é a descendência separada pelo Senhor, porque havia uma promessa que nasceria um rei daquela descendência, um rei que estabeleceria o seu reino para sempre, o rei chamado Jesus. E Jesus veio dessa descendência, do filho de Davi com Batseba. Jesus veio de Salomão. Jesus veio como manifestação da graça de Deus. A graça que lá atrás Davi experimentara, a graça que lá atrás outros homens experimentaram, antes mesmo de Jesus nascer. Essa graça hoje, ela está mais evidente ainda. Essa graça hoje está mais patente ainda de Deus para com as nossas vidas. Deus nos chama para vivermos uma nova história. Deus nos chama para deixarmos de estar olhando para o erro de Davi, para o erro de fulano, para o erro de Beltrano. Deus nos chama para viver um novo tempo. Deus nos chama para olhar para a história de alguns homens do passado e entender, assim como houve esperança para eles, há esperança também para mim. Há esperança para mim. Há esperança em Cristo Jesus, que é o Senhor, que é o centro de todas as coisas. Em Cristo Jesus há esperança. Em Cristo Jesus há oportunidade de viver uma regeneração. Nele, ele é o centro. O centro nunca foi Davi, é lógico. O centro nunca foi Salomão, é lógico. O centro sempre foi o Senhor Jesus Cristo. Aqueles homens no passado só foram alvos dessa graça de Deus que já era manifestada e que já apontava para Jesus. Jesus é o Senhor que está pronto para perdoar você. Jesus é o Senhor, é fato, que está pronto para deixar algumas consequências na sua vida aí, algumas consequências para você lidar com elas. Mas ele diz assim: fica tranquilo, eu estarei com você. Eu não tenho dúvida, lendo a Bíblia, depois do erro de Davi, que a bondade de Deus, eu não tenho dúvida de que a mão de Deus continuou conduzindo aquele homem. Deus continua conduzindo a nossa vida. Deus continua direcionando os nossos passos, por mais que nós um dia tenhamos errado, por mais que nós um dia tenhamos pecado contra Ele. Ele nos levanta, Ele perdoa nosso pecado, Ele muda o nosso rumo. Você fica prostrado se você quiser. Porque para você e para todo ser humano existe a possibilidade de se levantar. E aí? Qual é a sua decisão? Qual é a sua posição? Eu vou continuar prostrado, lamentando, questionando Deus. Não sei como é que ele agiu assim, não sei como é que ele fez isso. Ele fez para lhe ensinar. Ele está fazendo para lhe ensinar. Então está bom de você parar de questionar, de ficar de biquinho e dizer: Senhor, eu estou rendido e eu quero viver no temor do Senhor enquanto é tempo. Deus é um Deus de amor, a graça dele está revelada. A graça dele está disponível a nós. Mas se nós permanecemos obstinados, rebeldes contra Deus, não reconhecemos o nosso pecado, vai chegar um dia que a porta da graça se fecha e o que resta é tão somente juízo de Deus e juízo eterno. Alguns juízos parciais de Deus aqui é para te alertar e te livrar de um juízo final e te livrar de uma condenação pior. Então paremos de questionar, de reclamar e nos rendamos ao Senhor e reconheçamos: Ele é o Senhor de toda a glória.